Irmãos, graça e paz, que culto extraordinário, que presença poderosa de Deus, amém? Quantos sentem a presença de Deus? Pode dar um glória a Deus bem forte, glória a Deus, que culto extraordinário. Irmãos, hoje nós chegamos à última mensagem, né? Do tema, né? Irmãos, os irmãos estão aqui, né? Como que o pastor vai falar ali inglês ali o tema? Eles estão na expectativa, né? Nós vamos falar sobre além do que está quebrado. Vamos lá, né? Ó, corrige o seu pastor no inglês aí, né? Beyond the broken. É isso? Por aí, né? Por aí, brincadeira, é broken. Mas, irmãos, além do que está quebrado. Balança o seu irmão e pergunta para ele, o que está quebrado aí? O que está quebrado? Eu já quero convidar você, não se preocupe, olha aqui para o seu pastor, presta aqui, vem cá com o seu pastor aqui, olha aqui. Não se preocupe com a hora, amém? O pastor falou que é Deus quem está aqui, é Ele quem comanda. Vai dar certo, vai ter ceia, foque na palavra do Senhor, vai dar tudo certo, porque Deus tem algo a falar no seu coração. Eu convido você ao texto bíblico, por favor, será que você consegue me acompanhar? Jeremias, no capítulo 18, no seu verso 1 ao 6. Jeremias 18, do verso 1 ao verso 6. Vou ler na versão King James atualizada, você pode acompanhar na sua versão. Diz assim na minha versão, Jeremias 18, do verso 1 ao verso 6. A palavra de Yahvé, o Senhor que veio a Jeremias, orientando, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. O verso 3, desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Repita comigo, em suas mãos. E ele refez, moldando outro barro, de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, graças nós te damos, ó Deus, porque como é bom estar na tua presença. Ó Deus, como é bom sentir a presença do Senhor inundando a tua casa. Nós pedimos neste momento a misericórdia do Senhor sobre nós. Fala-nos ao nosso coração. Pai, me dê a bênção de alimentar a tua igreja uma vez mais nesse dia. Ó Deus, que não seja a minha palavra, mas seja a palavra do Senhor entrando nos nossos corações, produzindo os frutos para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você nessa noite, diante desse texto, diante desse tema, além do que está quebrado. Preste atenção aqui no seu pastor, essa vai ser a temática, vai ser o norte da nossa conversa hoje. Não se conserta por fora aquilo que está quebrado por dentro. Você consegue repetir? Não se conserta por fora aquilo que está quebrado por dentro. Irmãos, é extraordinário que Deus conversou comigo nesse tema. Preguei uma vez aqui um sermão há um tempo, onde eu comparei os dois momentos que Jesus estava com os seus discípulos na tempestade. Foram duas situações. Uma situação, Jesus primeiro acalma a tempestade e depois acalma os discípulos. Na outra situação, Jesus acalma os discípulos e depois acalma a tempestade. E o que eu aprendo já nesse início, que Deus sabe exatamente aonde Ele precisa agir, se é a tempestade do lado de fora,
está te causando medo, ele vai agir. Agora, se é para o lado de dentro, ele vai agir também. Deus, Jesus, ele é especialista e ele está aqui hoje. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas Deus sabe. E eu quero pensar com você, não adianta nós tentar consertarmos aquilo que está quebrado pelo lado mas sim pelo lado de dentro. Há muitas pessoas hoje, irmãos, que aprenderam a parecer inteiras. Verdade ou mentira? Aprenderam a parecer inteiras, mesmo estando quebrada por dentro. Sorriem por fora, mas por dentro. Ministram por fora, mas por dentro. Postam por fora, mas por dentro. Semana passada estava pregando a um congresso de jovens, eu disse para eles, olha, Deus não quer um story santo e um direct sujo. Os mais novos me entenderam. Deus não quer uma postagem santa, mas no secreto algo tenebroso. A sociedade impõe esse padrão de que nós precisamos nos apresentar bem a todo tempo, e isso não é muito ruim, não. Quem não gosta de estar bonitão na foto, né, Docinho? Docinho está esbelto agora, né? Mas já tem dono, e a dona é braba. Mas, irmãos, existem certas coisas que eu e você nós não conseguimos, porque nós somos barro, e quem é o oleiro? É Jesus, então somente nas mãos dele eu vou conseguir restaurar aquilo que está quebrado. Então não adianta eu tentar passar ali uma maquiagem, tentar forjar algo para parecer bem, mas se por dentro está quebrado. Aos olhos da sociedade, está legal, mas por dentro, talvez se você está pensando, você fala assim, poxa pastor, eu estou dessa maneira. Talvez para os outros o meu casamento está jóia, mas dentro de casa não está nada legal, pastor. Talvez eu estou num ministério e os irmãos acham que está legal, mas quando eu chego em casa não está nada legal. Então eu queria pensar com você nessa noite, não adianta a gente consertar por fora aquilo que está quebrado por dentro. O mundo, ele nos impõe sempre, esconde as suas rachaduras, esconde as suas limitações, pinte algo bonito, disfarce os seus cacos. O mundo nos impõe essa pressão. Mas eu conheço um homem, que o nome dele é Jesus Cristo, que quando ele toca, que quando ele mexe, e quando ele vai aonde nenhum terapeuta vai. Ele vai aonde nenhum psicólogo vai. Ele vai aonde nenhum remédio vai. Ele vai na divisão da alma e do espírito e conserta de dentro para fora. Trazendo a restauração de dentro para fora. Se você está acompanhando e está ligado comigo, fala comigo, Jesus, que eu preciso dessa palavra. Deus trabalha além do que está quebrado. Talvez você olhou essa situação e falou assim, pastor, eu me identifico com isso. Como que eu vou mudar? Como que eu vou fazer? Como que eu vou arrumar essa situação? Você está no lugar certo, na hora certa. Quero trazer algo, esse primeiro ponto para a gente, pensar que às vezes nós tentamos consertar os sintomas. O pastor pregou domingo passado sobre a mulher adúltera. O adultério era um sintoma daquilo que estava dentro dela. Qual que era o sintoma? A falta de Jesus. A causa, a falta de Jesus. O sintoma, o adultério. Precisamos trabalhar na causa do problema. Em primeiro lugar,
eu queria conversar com você nesse ponto. Às vezes, o quebrantamento é o ateliê de Deus. Repita comigo, às vezes, o quebrantamento é o ateliê de Deus. Você percebe no texto que Jeremias estava num sono bom. Quem gosta de dormir? Eu gosto, irmãos. E ele é visitado. Desce aonde? A casa do oleiro. E Jeremias desce à casa do oleiro. Eu fico imaginando, conjecturando. O povo gosta, né, pastor, quando eu falo. Conjecturando. E ele deve ter ficado assim, né? E o oleiro ali na roda. E de repente aquele barro quebrou na mão dele, naquele vaso. E ele começa o quê? A fazer de novo. Eu quero tirar 2 princípios para mim e para você. Primeiro, o oleiro sempre está trabalhando. Repita comigo, o oleiro sempre está trabalhando. Talvez você veio aqui e falou assim, olha, Deus esqueceu de mim, esqueceu da minha família, Deus não olhou para mim, mas hoje Deus te trouxe aqui para você escutar, Ele está trabalhando. E o outro princípio que eu queria trazer para você é que é algo extraordinário. O vaso quebrou aonde, irmãos? Aleluia, o vaso quebrou aonde? Nas mãos do oleiro. O vaso quebrou nas mãos do oleiro, Lino. É algo interessante, isso muda tudo. E isso muda tudo. Não foi uma quebra pelo pecado. O inimigo diz isso, quando eu e você erra, ele olha para você e fala, não tem mais jeito, seu casamento já era, sua vida já era. Ei, mas aqui eu aprendo que o vaso quebrou aonde? Nas mãos do oleiro. Isso muda todas as questões que às vezes nós temos. Essa prova, esse tempo, esse vento que você está passando, são provações. Tiago 1, de 3 a 4, tem algo extraordinário. Acompanhe na sua versão. Sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Esse momento de pressão, ele é muito importante. As dificuldades que sobrevenham sobre nós, às vezes é a mão do oleiro, amassando o barro. E você fala, pastor, o que você quer trazer para nós com isso? Irmãos, o vaso, o barro, tipo esse, ele precisa estar sempre nas mãos do oleiro. Sabe por quê, irmãos? Aqui é um princípio que eu quero que você leve para a sua vida. O vaso rachado, ele não contém azeite. O vaso que está rachado não contém azeite. Eu posso derramar o azeite que for, mas se o vaso estiver rachado, o azeite para? Quando nós estamos na mão do oleiro, ele tampa todas as brechas. E se preciso for, ele refaz o vaso. Mas aqui eu quero tirar um princípio para mim e para você nessa noite. Preste atenção aqui no seu pastor. Preste atenção aqui. Deus não abençoa onde tem pecado. Não adianta. Não adianta. Deus não prospera aonde há pecado. Nós estamos pensando no primeiro ponto, e esse ponto ele é muito importante, porque quando eu falo de óleo, eu falo de unção, eu falo de presença. E quando eu olho para além daquilo que está quebrado, quando eu olho além daquilo, além das circunstâncias, somente um que pode fazer além das circunstâncias, além daquilo que eu estou vendo, além das minhas possibilidades. Qual é a pessoa que pode fazer além das circunstâncias, além das possibilidades? É somente Jesus.
É somente Ele que pode fazer além das possibilidades, quando não há mais nenhuma possibilidade. Talvez você olhe e fale assim, pastor, a rachadura que eu tenho é enorme. Eu já venho à igreja há tempos e não consigo me firmar, porque toda vez eu recebo no domingo e eu saio, pastor, animado, mas durante a semana parece que tem um buraco e vai indo. Mas Deus hoje disse para você, desce à casa do oleiro. Quantos estão comigo até aqui? Dá um glória a Deus. Então, qual é o primeiro aprendizado? Há quebras que não são abandono, são processos. Quando eu falo de quebra, não estou falando de rachaduras. Quebra é quando o oleiro mesmo pega e amassa a gente. Se necessário for, ele faz de novo. Qual é o segundo aprendizado? Às vezes Deus permite pressão para revelar falhas internas que precisam ser tratadas. Irmãos, imagine a pressão que Davi sofreu. Aquela criancinha com seu filho ali, e ele perdendo seu filho. Imagine a pressão que foi, pense no seu filho. Quando eu leio esse texto, eu sempre lembro de José. Imagine a pressão que foi. Mas precisava ser tratado algo no coração de Davi. Precisava ser mudado algo no coração de Davi, além daquilo que está quebrado. Esses dois aprendizados ficam no meu coração. Eu quero dizer para você, nem toda rachadura, nem todo trinca no vaso é uma destruição completa. Às vezes o inimigo ele tem tentado dizer isso para você. Você não serve, você não presta, acabou para você. Ou talvez você traga marcas da infância mesmo. E isso tem te carregado pela sua vida. E toda vez você bate nessa mesma tecla e fica nesse loop infinito. Pastor, não consigo superar isso. Isso aconteceu e essa rachadura, ela mina toda a minha força. Quando eu tento levantar, quando eu tento ir, isso sobrevém a mim, eu não consigo avançar. Queria liberar sobre essa noite, que às vezes Deus quer trabalhar algo poderoso e extraordinário na sua vida a partir desse ponto. Às vezes a misericórdia de Deus, ela se manifesta nesse ponto. Ou em muitas vezes, a misericórdia de Deus, ela manifesta exatamente nesse ponto. Disse aos irmãos, o nascimento de José foi algo extraordinário para a gente, mas eu aprendi muito. Precisava ajustar alguns detalhes. Precisava ser consertada algumas coisas internas. Precisava ser mexido algumas coisas internas que somente o oleiro consegue mexer, somente Jesus consegue mexer. Talvez você está olhando falando, pastor, eu sou dizimista, eu sou fiel, é isso, mas às vezes a conta não bate. Às vezes, pode ser que Deus quer trabalhar com você nessa área, mas nunca falta aquele que é fiel. Mas às vezes Deus está retendo, porque às vezes falta algo para ser trabalhado, para ser ministrado no seu coração e sobre a sua vida. Quero caminhar com você no segundo ponto. Deus não refaz o velho. Deus não reforma o velho, Ele refaz o vaso. Você pode repetir? Deus não refaz o velho, Ele faz o novo. Talvez você possa, pastor, esse título é clichê, nós já sabemos, mas observe esse caso. O texto diz, tornou a fazer dele outro
vaso. E isso aqui é muito importante, presta atenção, vem comigo. Talvez você está tentando lutar as suas guerras do mesmo jeito há anos. E hoje Deus está te trazendo aqui para falar, olha, não é do seu jeito, não é dessa maneira. Eu preciso consertar trincas internas que têm minado a sua vitalidade, que têm minado a sua fé, que têm minado o seu casamento. E eu preciso trabalhar de forma diferente. A verdade é, às vezes nós estamos tomando as mesmas decisões, querendo ter resultados diferentes. Que decisões são essas? Eu não leio a Bíblia, eu não oro e eu quero que a minha vida flua. Existem situações que precisam ser tratadas na casa do oleiro, com o oleiro. Irmãos, é interessante que o oleiro ali, ele não colou os cacos. Antigamente a gente tinha aquelas louças, né, bonitas. Minha tia vendia muito. Quais irmãs lembram daquelas louças bonitas? Lembra, né, irmã Neiva? E quando quebrava, sempre quebrava. Eu já devo ter quebrado umas 10 da minha mãe. E ela ia lá com super bonde e... Mas ficava feio, não ficava bonito. Ficava aquele pato com o pescoço torto, ficava meio mancando. Fica um negócio meio brocochô. Fica um negócio... Não fica legal. Não fica legal. Só que, irmãos, nas mãos do oleiro ele faz de novo. Estava conversando sexta-feira com um jovem e ele falou assim, pastor, ainda bem que Deus me quebrou para eu ver que eu vou ter uma nova chance. Ele vai me dar uma nova chance. Ainda bem que ele me quebrou. Ainda bem que ele me quebrou. Ele refaz. Porque se não se conserta por fora aquilo que está quebrado por dentro. Irmãos, a religião, né? Ela tenta polir. Mas somente Jesus transforma. O que o pastor está querendo dizer? Pastor, eu venho ao culto, amém, é uma benção, venha mesmo, venha à igreja. Pastor, eu vou à célula, venha mesmo, é uma benção. Pastor, eu vou à EBD, venha mesmo, é uma benção. Mas se você não tiver um relacionamento com Jesus, não adianta de nada. Nós precisamos ter um relacionamento com o oleiro. Não se conserta por fora aquilo que está quebrado por dentro. Deus mexe na estrutura. Ele não apenas reparou o vaso. Ali no texto, ele restituiu o texto. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, Deus é especialista em transformar ruínas em templos. Talvez você chegou aqui hoje quebrado. Eu quero caminhar para o último ponto. O quebrado nas mãos de Deus ainda tem propósito. Você consegue repetir isso? O quebrado nas mãos de Deus ainda tem propósito. Como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós. O vaso falhou. O vaso sou eu e sou você. E é você. E nós temos as nossas falhas. Mas interessante que o Jeremias lá de cantinho, olhando, e o oleiro ali com as mãos, o vaso se desmanchou na mão dele. Talvez ao olhar do Jeremias, que não tinha muito conhecimento, e falou, já era, acabou, está acabado, não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas ao ver as mãos do oleiro reconstruindo o barro, foi algo extraordinário. O inimigo diz que acabou, mas Jesus diz hoje para você que é um novo recomeço. O inimigo diz que não tem mais jeito, mas hoje Deus está dizendo para você, a esperança. Talvez você sinta sem esperança, desesperançoso. Em tantas áreas da sua vida, mas hoje o oleiro ele está aqui.
O barro quebrado ainda estava nas mãos do oleiro. Quero que você feche os seus olhos. Se você entendeu essa mensagem, não se conserta por fora aquilo que está quebrado por dentro. Você pode estar quebrado, mas ainda está nas mãos do oleiro. Eu vou fazer uma oração bem sincera, assim como eu fiz quando o Senhor estava falando comigo nesse sermão. Se você entendeu, diz: Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha nessa área na minha vida. Com a área financeira, Senhor, eu tenho sido infiel, Pai. E eu quero consertar essa área na minha vida. Eu quero fechar essa brecha, porque eu tenho recebido o meu soldo e tenho ido embora no saco furado. Senhor, se for na área conjugal, eu já não sei mais o que fazer. Já tentei todas as possibilidades e hoje você está na casa do oleiro. Faça essa oração bem simples. Logo após o pastor Rafael já vai assumir, vai nos ministrar. Mas eu queria só fazer essa oração com você. Feche os seus olhos. Não se importe com a pessoa que está do seu lado, é você e Jesus. Imagina que você agora está descendo a casa do oleiro. Você, como Jeremias, está ali olhando e você é aquele vaso que tem aquela rachadura específica que só você e Jesus sabem. Talvez você está pensando: Senhor, eu não aguento mais tomar remédios, não aguento mais esse tratamento. E as mãos de Jesus sobre você. E você está dizendo para Ele nessa noite: Senhor, faz de novo, Pai. Oh, Espírito Santo, faz de novo. Senhor, nessa noite, Pai, nós entendemos que existem situações que somente a mão do Senhor pode reconstruir e refazer. Ó Deus, age nessa área específica da minha vida, para a glória do Teu nome. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Pastor Rafael. Pastor Gil, algo interessante no sermão, enquanto o irmão ministrava, é que eu olhei também na perspectiva de que na hora do tratamento é só o olheiro e o vaso. Não há interferência de nada, nem ninguém externamente. Naquele momento que Jeremias está ali olhando, é só o olheiro e o barro. E não são outros barros, é um barro só. É você e Jesus. Vem cá, pastorzão. Jesus te entregou esta mensagem. Vem para cá. Há pessoas aqui com áreas rachadas, quebradas na vida, e estão resistentes ao toque do olheiro. Entenda, o vaso não tem esse poder de resistir. Quanto mais você resiste, mais dói. Jesus hoje quer tratar áreas específicas. Tratar vícios, tratar mágoas, tratar perdão, tratar milagres, tratar sonhos e projetos que já deixaram de existir em seu coração. O barro e o oleiro.
Eu sei que não é a música, mas eu pensei naquela música. Eu quero ser. É essa. Cante com oração. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor amado. Senhor amado, Feche seus olhos e cante. como vaso nas mãos do oleiro. Vem quebrar. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Tem algo na sua vida que está quebrado? O olheiro e o barro. É só você e Jesus. Não há interferência de nada externo. Vaso rachado não retém óleo, retém nada. Não retém bênçãos, não retém alegria. Está sempre com um semblante triste. Talvez você viveu um luto recentemente, você não consegue perdoar Deus. Você não consegue deixar com que o olheiro meta a mão, porque você está resistente a ele, dizendo: filho, filha, aquieta sua alma. Deixa ele te consertar. Só se você está entendendo de verdade. Não faça isso que eu estou falando, não. Não quero que ninguém faça nunca nada, porque o pastor está fazendo, ou pedindo. Uma grande bobagem isso. Não é o Rafael e você e o olheiro. É só você e o olheiro. Eu estou na mão dele, eu e ele sozinho que trata, papai. Estava ali, trata, quebra, molda. Tira a rachadura, Senhor. Vai mexendo, vai moldando, vai mexendo. Se você tem algo que, orando ao Senhor agora, que você está pedindo: Senhor, tapa essa brecha. Conserta aqui, Senhor. Muda ali. Fica de pé no seu lugar que nós vamos orar por você. Se tem algo que você precisa, diante de Deus, falar: Senhor, eu estou com esta área precisando ser tratada. Fica de pé aí no seu lugar, aí mesmo. Nós vamos orar por você, clamar pela sua vida. O jovem que disse assim, pastor Gil: ainda bem que Deus me quebrou. Que sabedoria desse jovem. Porque quando Deus quebra, é para fazer vaso novo. Vaso de honra. Existe vaso de honra e vaso de desonra. Jesus constrói vasos de honra. Irmãos, eu e pastor Gil já estamos de pé, porque nós temos áreas que precisam ser tratadas. Nós estamos de pé porque eu tenho áreas na minha vida que precisam ser. Jesus, é essa área aqui, é essa área ali, é aquilo que eu escondo dos outros, mas o Senhor sabe, Jesus sabe de tudo. Hoje está fazendo de você um vaso novo. Fique de pé. Deixa eu abençoar você. Erguei minhas mãos. Meus líderes de célula estão vendo irmãos em pé. Já abrace alguém, deixa ninguém sozinho, não. Tiver líder de célula, tiver alguém em pé do seu lado aí, abrace ele. Liderança da igreja, diretoria da igreja, tem alguém em pé do seu lado. Vá até essa pessoa, abraça essa pessoa, deixa ninguém sozinho.
A pessoa que está de pé, ela não está dizendo assim, eu estou aqui para aparecer, não. Eu quero ser moldado pelo oleiro. Ninguém sozinho. Abrace, sussurre no ouvido desse irmão. Abençoe ele. Diga o quanto ele é precioso. De repente você vai ser a voz de Deus a ele agora. Seja usado pelo Espírito Santo de Deus ministrando. Deus, eu ouço choros. Ah, como tu queres, Senhor. Faz a sua vontade, Jesus. Molda, faz vasos novos hoje nesse lugar. Obrigado, Deus, pela instrumentalidade do teu servo, pastor Gil. Que palavra boa, abençoada, nos trazendo à memória aquilo que precisamos fazer, que é descansar na mão do oleiro, descansar nas tuas mãos para o Senhor nos moldar. Ó Deus, se tiver que me quebrar, me quebra, Senhor, me quebra, porque na tua mão eu tenho certeza que ao me quebrar, o Senhor me fará novo, vaso de honra. Assim, meus irmãos que estão em pé também, se necessário for, quebra, Pai, quebra mesmo, para fazer dele e dela um vaso novo. Ah, Jesus, eu queremos ser vasos novos em tuas mãos. Abençoado está todos os meus irmãos que de pé ficaram para a tua glória e teu louvor, no nome de Jesus, amém. Dá um abraço bem forte desse irmão, nessa irmã, em nome de Jesus. Rapidamente gostaria de convidar os meus diáconos convidados, tanto os oficiais, como os diáconos em treinamento, assim eu vou chamar. Meus diáconos em treinamento aqui à minha direita, e os meus diáconos oficiais e o pastor Gil aqui à minha esquerda. Irmãos, nós estamos orando por novos diáconos, nós estamos orando e pedindo a Deus que Deus levante mais obreiros, servir essa casa. Eu não trabalho sozinho, eu trabalho com Jesus e com os meus irmãos. E aí nós temos irmãos hoje servindo à mesa. Nós teremos esse tempo de ceia do Senhor. Eu quero convidar você à mesa, nesses 3 princípios. Os irmãos já estão ouvindo isso há 1 ano e 5 meses, acho que você até já sabe de cor, né? Você que é membro desta igreja, membro da IBMC, você é convidado a estar aqui, mas caso haja alguém de fora para estar com a gente à mesa, precisa preencher 3 requisitos. Primeiro requisito, ser batizado biblicamente falando. O que é ser batizado biblicamente falando? A palavra batismo significa mergulho. É assim, ó, como Jesus foi batizado. Você que crê em Jesus, porque só pode ser batizado os que creem em Jesus, então precisa crer em Jesus, ser biblicamente batizado e estar em comunhão com a sua igreja. Inclusive, se você nos visita nessa noite e está em comunhão com a sua igreja, você chega na sua igreja na próxima semana, dá um beijo na careca do seu pastor, um abraço, e leva meu abraço para ele. Mas se você está aqui e está sem igreja, pensa numa comunidade de fé linda, que terá o prazer de receber você. Se você compõe esses 3 requisitos, gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, e os diáconos vão circular pela igreja e vão te dar 2 elementos, que você já conhece: o pão e o suco da uva. A ceia é santa, mas não por causa dos elementos. Há uma ideia de trazer como santa ceia os elementos. Não, ela é santa porque glorifica Jesus. Jesus está presente, é sobre Ele, e tudo que glorifica Ele é santo. Você é santo porque a sua vida glorifica Jesus. Ceia também não é ato místico, não transfere graça. Eu vou tomar ceia para ser abençoado. Isso não existe, irmão. Isso é misticismo religioso. Isso não existe. Nós tomamos a ceia para lembrar o momento mais extraordinário da caminhada cristã, que é a morte e ressurreição de Jesus.
Então, ao receber os elementos, vai fazer uma ação. Recebendo o pão e o suco, você vai se sentar para que a gente consiga organizar toda a distribuição, mas vai se sentar pensando na morte e no sacrifício dele. E ao se levantar juntos como igreja, celebraremos a ceia do Senhor. Diz assim o texto: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, que a mesa era uma mesa muito farta, graças ao Senhor, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Só quem cumpriu a antiga pode começar a nova. Nenhum ser humano conseguiu cumprir toda a lei de Moisés, só Jesus, sem pecado, cumpriu a lei. E aí este Jesus é quem institui uma nova aliança no sangue dele. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de Jesus. E é sempre por causa dele. Quando a gente canta essa linda canção, os meus diáconos queridos vão passar por você, entregando os elementos da ceia do Senhor. Sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, o semblante era de dor a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história
eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor, na noite em que ele foi traído, Jesus foi traído enquanto ceava com seus amigos mais próximos. Nessa noite de traição, ele instituiu a ceia do Senhor. Tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo por vocês. O traidor ainda estava à mesa, seu corpo por vocês. Se Jesus amou inclusive quem o traiu, por que nós não amemos os nossos irmãos? Façamos como ele nos ordenou, comamos o pão, nos lembrando deste grande sacrifício de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Comamos o pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Irmãos, eu creio que sempre que a gente está com o cálice na mão, Jesus está fazendo novas alianças conosco, pastor Gil. É o que eu creio. E assim como Jesus está fazendo comigo novas alianças, a gente tem a possibilidade de também fazer. Eu queria fazer com todos vocês, mas o tempo não dá. Então você vai ter aí 1 minuto. Não sei se o meu filho tocador consegue tanger algumas notas. Enquanto ele tange ali algumas notas, você vai sair do seu lugar. Fica só assim, aquele irmãozinho do seu lado, não. Procure alguém para fazer uma aliança nova, renovar uma aliança agora. Vá até essa pessoa e troque o cálice com ela nesse tempo de 1 minuto, com 1 ou 2 ou mais pessoas. Saia do seu lugar e troque esse cálice em nome de Jesus. Depois de cear, ele tomou o cálice da nova aliança. Aleluia. Gente, dá um glória a Deus. Para falar nova aliança, dá um glória a Deus. Abra sua boca para glorificar que a aliança é nova. Aliança linda. É a aliança de Mateus 28, o último trecho do verso. Estarei convosco todos os dias. É essa aliança que eu estou falando. O olheiro está com o vaso nas mãos todos os dias. Fazei todas as vezes que beberdes em memória do Senhor. Façamos como Ele nos ordenou. Beba o cálice em nome de Jesus. Pai bendito, precioso é o sangue de Jesus. Sangue esse derramado naquela cruz para salvar a minha vida e salvar a vida dos meus irmãos. Nós não merecemos, temos convicção disso, mas hoje a aliança foi renovada com o Senhor, foi restaurada pelo Senhor. A aliança foi que o Senhor mesmo instituiu de estar conosco. Aleluia! O Senhor está com a gente. E obrigado por isso, Pai, porque sabemos que a nossa semana será extremamente abençoada. O Senhor estará conosco todo o tempo. O Senhor estará conosco em todo instante. O Senhor estará conosco para sempre. Então, crendo nisso, ó Deus, teremos uma semana abençoada. E que a graça poderosa, extraordinária, incrível do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito
esteja conosco para todo sempre, e com toda a igreja de Jesus espalhada por sobre toda a face da terra, hoje, amanhã, depois de amanhã, para todo sempre, para a alegria nossa, na ciência de que o Senhor jamais nos abandonará, para todo sempre. E a igreja diz: amém. Louvado seja Deus, uma excelente semana em nome de Jesus.